família pobre, vida um tanto quanto difícil, e ele sempre ouvia as notícias do novo mundo com um olhar um tanto diferente. Ouvia as notícias da Terra Nova na década nos anos de 1690, mais ou menos. Ouvia com esperança de uma nova vida nas terras brasileiras. E então Barbosa se arrisca e vem até a terra do Cruzeiro, vem até o Brasil e inicia suas atividades, os seus trabalhos. Como era uma pessoa, apesar de pobrezinho, né, lá em Portugal, mas muito inteligente, esforçado, logo aqui no Brasil fez fortuna, ficou rico comerciante, posição de destaque, ajudava a família, auxiliava as pessoas que estavam à sua volta, mas algo fazia falta ainda. A mesma coisa que fazia ele mudar de lá de Portugal para vir para cá, ansiando alguma coisa que ele achava que era a vida material, né, que eram as posses. Agora ele tinha as posses, mas parecia que faltava, que tinha algo a mais, além do ouro. E nessas ajudas, nesse auxílio que ele fazia às pessoas que estavam à sua volta, um dia ele encontra uma pessoa caída ao chão. Recolhe-o a um quarto para cuidar das suas feridas. Mas no meio da noite, aquele irmão diz para ele: Barbosa, amigo, eis que me tens contigo. Quem és? Pergunta Barbosa, espantado. Sou aquele a quem serves desde há muitos séculos. Voltaste a me procurar depois de cansares das coisas do mundo. E me encontraste na onde encontra sempre o meu coração, no coração de cada aflito. Pergunta o que fazer, meu filho. Volte a servir-me. É preciso que me encontres onde houver dor e voltaremos a nos rever sempre. Cada lágrima que enxugar, em cada coração que apacentar, em cada dor que suavizar, será a mim que estará socorrendo. É hora, Barbosa, de juntar novamente tesouros nos céus. Eu sou o Cristo a quem serve desde há muito e voltei para buscar-te. Hoje encontraste de mim uma parte, e outras encontrará toda vez que acolher esses sofredores. Para que tenha a vida eterna, entregue tudo o que tem e segue-me. A noite acabou para Barbosa, passou o dia também atribulado com aquelas ideias. Na noite posterior, não conseguia dormir, acabou vindo um sono ali, né? Hora que ele conseguiu apagar um pouco, eis que aparece para ele Francisco de Assis. Ele na hora cai de joelhos e diz, Francisco de Assis diz para ele: se teu coração, meu amigo, deseja amparar os aflitos, vem comigo. Mas antes eu devo distribuir meus bens na terra. Deverás, a partir de agora, voltar a entesourar os bens da vida eterna, Barbosa. Assim completarás a coroa da vida que já te espera com o Senhor. Servirá aos que sofrem com o evangelho vivo do Mestre Jesus. Não mais peregrinarás na terra, permanecerá num único recanto e edificará ali o reino de Deus em teu coração, para acendê-lo no coração dos que te buscarem. Os mais singelos cargos, os serviços mais simples lhe será confiado. Nele adoçará o teu coração, educará suas palavras, os teus ouvidos, cultivará a paciência e a resignação. Sofrerá do corpo,
para que te liberte do espírito. A sua vida terá uma única palavra a partir de agora, que se chama caridade. Barbosa despertou com a ideia fixada no convento de Santo Antônio, ali mesmo no Rio de Janeiro. E agora nós vamos passar para a Lana falar sobre a vinda do Fabiano ao convento de Santo Antônio. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho do capítulo 4, que é quando Barbosa vai para o convento Santo Antônio. A princípio o nome do capítulo é No Convento Santo Antônio. Barbosa, que já está com hábitos franciscanos, vai conversar com o superior dele, que comenta que, que o Barbosa distribuiu todos os bens dele, e Barbosa diz que quer aprender a servir. Então o superior alerta que ele vai ter que abdicar de roupas, dinheiro, todos os bens dele, deixar de lado mesmo. E Barbosa diz que é o que ele mais quer. Então o superior dele diz que devido a ele ter renunciado a tudo, ele passará a se chamar Fabiano de Cristo por servir. E ele vai, a princípio, servir como porteiro do convento, onde ele vai começar o serviço de amor ao próximo e a caridade. Alguns pensariam que é só um serviço básico, mas Fabiano agarrou a oportunidade e vai mostrar como que ele pode ajudar muito nesse serviço. Numa noite, no convento de Santo Antônio, ouviram-se batidas na porta. Então Fabiano foi atender. Quando ele abriu a porta, ele viu um escravo que estava fugindo da senzala. Então ele recolheu ele, ajudou ele, e aí, quando o escravo já estava melhor, ele começou a conversar com o Fabiano. Aí o escravo ele explicou que ele estava fugindo e que ele precisava voltar para a gente dele, voltar para os iguais. Aí o Fabiano ele explica para a gente e para o escravo que se o escravo ele estava nessa condição era porque ele tinha um propósito para isso. Ele estava ali para construir um reino de amor e paz, para ensinar os homens. E se ele estava ali, pode ser que um dia ele tenha feito algo parecido com isso, ou feito algo que merecesse aquilo. Então assim, ele ensina que Deus, ele coloca a gente sempre num papel que a gente deve cumprir para a gente aprender e evoluir. Aí, no outro dia, um casal foi procurar ajuda de Fabiano porque eles estavam brigando, eles queriam se separar. Aí, o homem e a mulher eles chegaram e o homem disse que não aguentava mais, que eles queriam se separar de qualquer jeito, não tinha outra solução. Aí o Fabiano ele perguntou sobre os filhos. Então, o casal explica que eles nunca puderam ter filhos, porque era definitivo. Segundo o homem, o Deus não permitia isso. E eles achavam que era por causa disso que o relacionamento deles não estava dando certo. Durante a conversa, um frei, ele chegou com um embrulho na mão e chamou Fabiano. Depois de alguns minutos de conversa, os dois voltaram e Fabiano mostrou para eles o embrulho. E no embrulho tinha um bebezinho que tinham acabado de abandonar na porta do convento. Aí o Fabiano ele explica que a partir de agora aquele vai ser o filho dele. E aí essa passagem nos explica que o casal ele queria se separar e ele achava que o desentendimento deles era culpa deles não terem um filho. Mas o desentendimento deles não tinha nada a ver com isso. Quando eles
tiveram um filho, eles tiveram uma nova chance de se amar por uma razão diferente. Começa com o Fabiano de Cristo limpando o convento e ele interrompe a limpeza quando escuta gritos na frente do convento. E ele vai e vê o Frei gritando com o Senhor com o jovem do lado, dizendo: sai daqui, aqui é uma casa de Deus e não de endemoniado. Então, Fabiano de Cristo calmamente diz que Jesus disse que venham minhas criancinhas, mas ele não disse vinham em sorriso ou em dores. Ali acabou acalmando e entrando dentro do convento e o jovem foi amarrado numa cadeira com cordas. Fabiano ficou ali e começou a dizer para o espírito sair daquele corpo. E teve uma hora que Fabiano fala para soltar ele da cadeira, soltar as cordas, mas o Frei diz que o jovem vai para cima dele, atacar ele se soltasse, mas Fabiano ordena. Então soltam ele e ele vai para cima de Fabiano com punhos cerrados. E Fabiano começa a orar ali e depois de um tempo o espírito vai embora. E o jovem volta a ficar normal. E ele pergunta onde estamos. E o Senhor, que era o pai do jovem, fala: estamos aos pés de um Deus. E o que podemos refletir com isso é que nem toda pessoa que pode estar com um problema não possa ser ajudada, não porque está com algum problema assim que vai estar disponível para ser ajudada. E também fala assim, tipo, às vezes o espírito que estava nele pode ser algum espírito que está tentando se vingar e com certeza está precisando de ajuda. E agora eu vou falar do capítulo 8, que é a despedida. Começa também com o Fabiano limpando lá o convento e um amigo chamado André chega lá falando, despedindo dele, e o Fabiano pergunta o porquê que ele está se despedindo, se ele vai viajar. E ele diz que está indo embora porque está infeliz. E Fabiano fala: você vai embora porque está infeliz? Vai viajar porque está infeliz? E meio que então eles começam a conversar e o André acaba citando que já tentou se suicidar. Então, depois de um tempo, o Fabiano de Cristo tem uma ideia, enquanto está na conversa. Ele fala pro André, antes dele ir embora, se ele podia ajudar ele e levar algumas coisas para a enfermaria e para ajudar um velhinho, um senhor, que tinha cegueira. Quando eles chegaram lá, Fabiano já pediu para ajudar e acabou que o senhor começou a conversar. Ele disse, mais ou menos, que ele percebeu o sentido da vida quando ele estava com cegueira. E ele também citou que tinha perdido um filho. E o André estava procurando um pai. Então, depois de um tempo, o André alimentando aquele senhor, já que o Fabiano de Cristo pediu ajuda, ele percebe um pouco e quando ele estava saindo do convento, o Fabiano para conversar com ele e ele diz até amanhã. E Fabiano pergunta: você não vai mais viajar? E ele disse que percebeu que arranjou um pai, que seria aquele velhinho. E com isso a gente percebe que o suicídio não vai resolver as coisas na vida e que o certo é seguir e arranjar um segundo caminho. E também, digamos
que nem tudo vai ser perdido. Que a vida tá ali pra você seguir e que às vezes você pode encontrar uma pessoa que vai fazer sua vida feliz. Eu vou falar do capítulo 9, o feitor de escravos. Esse capítulo se passa numa fazenda, num dia de muito sol, onde o feitor de escravos estava andando, suando, passando muito mal, e os escravos logo notaram isso. Até que um acaba falando: olha, o Sr. Silva está passando mal. Mas antes mesmo dele terminar, o Sr. Silva cai no chão. Os escravos hesitam um pouco em chegar perto, em se aproximar, mas um mais corajoso foi lá e chegou perto e pôs a mão nele. E ele logo fala que o Sr. Silva estava morrendo. Então eles pegam o Sr. Silva correndo e vão atrás de Fabiano de Cristo, que na época era a única pessoa que ajudava os pobres a curar eles, uma vez que eles não tinham, financeiramente falando, para ir atrás de um médico mesmo. E como o Fabiano de Cristo ajudava, então, chegando no Fabiano de Cristo, ele conhecia todos os escravos ali. Então ele pede para o escravo mais rebelde para que ele possa pegar um pouco de água no poço e dar para o Sr. Silva beber. Ai. E esse escravo fala: nossa, mas ele já me bateu tanto. E o Fabiano diz: é por isso, mostra a Deus, a Jesus, que você o perdoa, que mesmo com toda a mágoa que você sente dele, você não traz rancor dele. Então, aí o escravo dá essa água abençoada por Fabiano para o Sr. Silva, e o Sr. Silva acorda, fica bem. O escravo diz graças a Deus. E esse capítulo nos mostra que Fabiano foi uma ponte de reconciliação e perdão entre os dois. Ele foi o que deu início para um caminho do perdão entre os dois. Esse escravo, ele era rebelde porque ele fugia, ele aprontava, então ele apanhava mais. E ambos, eles tinham, um certo rancor um do outro. Então Fabiano deu a entrada para o caminho do perdão. Agora nós vamos falar do capítulo 10, o Confissão de um Crime, que começa assim: com um homem falando para Fabiano: eu matei um homem. E foi acidental o crime. Eu não queria. Estávamos numa briga e ele caiu no meu punho. E se já não bastasse essa culpa desse crime, outra pessoa foi incriminada, foi acusada pelo crime. Ele era um homem de família e bem trabalhador. Fabiano, ouvindo esse homem, fazendo suas preces em silêncio, o homem diz: você não falou nada, mas me ajudou muito. Vou confessar meu crime. E esse capítulo mostra pra gente que a gente tem que confessar o nosso crime e tem que sempre fazer a justiça e do amor. E temos outra que se chama Atendendo aos Pobres, e começa assim: dois homens conversando, e um fala assim: é preciso chamar a atenção de Fabiano. Aí o outro homem fala: por quê? Não vê que ele está atrapalhando? Ao invés dos pobres entrarem no convento, pegarem a comida e levarem para suas casas, eles primeiro vão ao convento, perguntam aonde Fabiano está, vão até ele, voltam e depois pegam a comida e levam para suas casas. Aí o outro homem diz assim: ok, vamos lá. Então
eles chegam lá, tinha muita gente em volta de Fabiano. Foi difícil chamar a atenção de Fabiano, mas aí eles conseguiram. E começaram a falar com ele. Não vê que está atrapalhando o distribuimento de comida aos pobres? Aí ele diz assim: se falta comida na despensa, falta também comida na despensa do coração. Eu acho que a gente encerra o capítulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Podemos ajudar falando, ensinando, conversando, fazendo preces. Não só dinheiro, não só dando comida, né? Não só dando comida. Ana, com um recém-nascido no colo, entra no convento, com uma curiosidade pelo superior com quem queria falar. Sou muito agradecida por você, senhor, Ana disse. Não te entendo. O que eu fiz para merecer tanta gratidão? Ana sorri. Há 4 dias eu quase morri no meu parto. Desesperada, fiz uma prece a Jesus pedindo que me enviasse amparo. Minutos depois, entra Fabiano de Cristo em meus aposentos. Fabiano? Há 4 dias? Ele mesmo. Ele diz que minhas preces foram ouvidas. Ele ajudou carinhosamente a parteira que nasceu meu filho e que me salvou também. O superior então se mostrava admirado cada vez mais. Conhecia Fabiano? Disse o superior. Só de nome, mas aquele dia, enquanto me atendia, ele me disse que lá estava sob as nossas ordens, e por isso a primeira coisa que faço é cumprir o dever de gratidão. Tudo que você falou é impossível. Como impossível? Estou orando. Se até a partir da testemunha de tudo, como diz que é impossível que elogio? E ela ainda complementou candidamente. E hoje venho pedir licença para dar meu filho o nome desse meu benfeitor Fabiano. Creio que deve pedir diretamente a ele, mas também é quase impossível, porque já há uma semana que nosso Fabiano arde em febre confinado no Francelo, e de lá o corpo não saiu. Mas foi ele que me atendeu, disse ela. Ora, deve então ter prestado socorro em espírito. Soube-se desde então que muitos de aflitos que de lugares distantes tinham sido socorridos por Fabiano de Cristo eram atendidos por ele em momentos de desdobramento espiritual. Agora eu vou ler o capítulo 19. O que o senhor quer, Frei? Perguntou a serviçal. Assim que abrindo a porta, se deparou com aquele quase maltrapilho homem. O governador disse: Fabiano, ele está doente, não pode atender ninguém. É que volta outro dia, disse a serviçal, fechando a porta na cara de Fabiano. Naquele momento, um familiar do governador logo pergunta: Quem era? Um frade querendo incomodar o governador, disse a serviçal. Oh, meu Deus, devia ser Fabiano de Cristo quem mandou me chamar. Manda logo e chame ele de volta. É a nossa última esperança. A serviçal, logo assustada, abre a porta e vê Fabiano esperando pacientemente à espera. Graças a Deus, disse a serviçal, constrangida. Entre, Fabiano, e me perdoe. Assim, Fabiano entra e se dirige às oponentes do governador. Um familiar começa a falar sobre a luta dos médicos contra a febre maligna, que, segundo a ciência, era mortal para o governador. Todos os recursos da médica já foram utilizados. Segundo os médicos, ele já era o fim da sua vida, disse o familiar. Traga-me água, disse Fabiano, sentando no leito e sentindo o calor da febre que devorava o governador. Uma jarra d'água à cabeceira. Fabiano umedeceu os lábios do doente com água. Filho, disse Fabiano, dirigindo-se ao doente. Aqui estou, em nome do Senhor da vida. Tens uma longa história de tarefa e desempenhar em nome de Deus a certeza da saúde física, para que edifiques o bem onde estiveres. Fabiana entende oração silenciosa. Com a mão sobre a fronte do governador, ele invoca a misericórdia, transmitindo pela mão os fluidos da saúde. Relembra a dedicação daquele homem público aos esválidos e relembra seu coração magnânimo. Fabiano passa muitas horas orando para o doente. No momento, o doente se acalma e abre os olhos e sua febre já não havia mais. Os familiares à sua volta agradecem Fabiano, oferecendo um caldo quente com um tom de alegria. Fabiano então se despede beijando sua mão, agradece-se. Capítulo 22, o segredo das curas. O Dr. Fortes
era um médico que ajudava a todos, independente da condição social. E naquela época a medicina era ruim, de certa forma. E ele também ajudava no convento de Santo Antônio, junto com o Fabiano de Cristo ali ajudando também. E ele começou a reparar em Fabiano de Cristo, que ele já tinha levado doentes lá, que estavam irrecuperáveis, e Fabiano tinham feito-os recuperar como se nunca tivesse tido algo. E então o Dr. Fortes começa a observar ele, começa a reparar. E ele percebe que Fabiano dá uma canequinha com água para todos os enfermos que aparecem pela enfermagem. Então o Dr. Fortes pensa, o segredo deve estar na água. É aí que ele resolve conversar com o Fabiano. Ele fala para Fabiano: há dias que eu te observo. Aí ele fala, você coloca algo nessa água, alguma coisa que eu não sei o que é. Então Fabiano diz: eu não faço nada que você também não possa fazer. Aí o doutor pega e não acredito, porque eu te trouxe doentes em um estado péssimo e você os curou. E tudo que você deu a eles foi uma água. E como o Fabiano não diz nada, ele insiste que se ele continuar guardando esse segredo, que o dever dele é com a humanidade. E nisso Fabiano fica constrangido, E ele diz que... Aí Fabiano diz: nada sei de enfermagem, eu não sei como socorrer eles. Tudo que faço é pegar uma caneca com água e fazer uma prece para cada um deles em particular. E sabendo que Deus, que criou a água, Ele atende a todas as súplicas desinteressadas, Ele pede para que transforme a água em um santo remédio, que Ele dá aos doentes. O Dr. Fortes ficou sem fala. E Fabiano então complementa: se o Senhor fizesse isso também, Deus te atenderia muito mais do que eu, com todas as suas virtudes. Depois disso, várias vezes foi visto o Dr. Fortes dando pequenas porções de águas aos seus pacientes. Esse capítulo nos mostra a importância da água e que todos nós podemos ajudar de alguma forma, tendo amor e boa vontade. Enquanto nós estamos aqui, a água está ali sendo magnetizada, não necessariamente por Fabiano de Cristo, mas com algum espírito querendo ajudar que a gente para que a gente possa sair daqui melhor do que chegamos. É isso aí, pessoal. Então, nessas lições, a gente vê um espírito como Fabiano de Cristo, dedicado ao bem, sem letras, sem conhecimento. Ele começa na portaria, faz um trabalho maravilhoso, vai até a enfermaria, curava tanto que ele foi chamado para trabalhar na enfermaria sem um curso de enfermeiro, sem um curso de médico, sem nada, só através da boa vontade, mostrando pra gente que não é necessário o dinheiro, não é necessário o conhecimento, a informação pra gente fazer o bem. Fabiano foi uma vida totalmente dedicada ao bem e ao amor ao próximo, E chega um certo dia, em outubro de 1747, Fabiano, que já estava ali no convento já há alguns anos, trabalhando com afinco, com boa vontade, mas ele chega ao superior e diz para ele: eu parto em 3 dias. O superior olha para ele e espanta da conversa, daquele jeito como ele fala, Você não vai partir não, você vai ficar para sempre com a gente e tudo mais, mas dá um clique na hora, depois de algum tempinho, e ele entende o que Fabiano fala.
E aquela frase de Fabiano deixa o superior um tanto quanto perplexo. Ele começa a pensar, e o outro rapaz lá, o frade ali, o frei ali, chega pro superior: o que aconteceu? E ele diz: Deus chama as suas aves para os céus. E na hora o frei entende o que acontece, e a notícia se espalha por todos os lados. Todos querem conversar com Fabiano. Todos querem ter uma última palavra, né? Estar próximo, pelo menos. Desesperado, né? Algumas chegam para ele e falam: Fabiano, como que você vai embora? Quem que vai cuidar da gente? Como a gente vai estar? E ele dizia sempre: estarei contigo se orares por mim. No mundo de Deus, só o mal, só o ódio abre distância entre as criaturas. Os que se amam, porém, por mais longe que estejam, estarão sempre próximos em Jesus. 2 dias antes de desencarnar, Fabiano ainda, continua trabalhando na enfermaria. Consola, afaga velhos, beija as crianças, abraça a todos, encoraja os que choram, ampara os desamparados, os desesperançosos. Um dia antes de Fabiano desencarnar, já não tem mais nenhuma cela ocupada dentro do convento Santo Antônio. Todos querem sair, porque Fabiano se recolhe ao seu aposento, e todos querem dar o último adeus a Fabiano. De 2 em 2 entram, conversam um pouco com Fabiano e se despedem. E aquele clima, de comoção, de despedida natural. Já é alta madrugada, o superior chega e entra na sala de Fabiano, onde Fabiano está lá no quarto dele. Aquele superior, que não fala no livro, mas vamos supor aí que tinha 40, 50 anos, 30 anos, 35 anos, enfim, chega ali e vê Fabiano, que trabalhou há 30 anos ali, um monte de tempo desempenhando aquele papel, e ele percebe que o título dele era superior, mas que Fabiano era muito mais superior a ele, muito mais superior espiritualmente que ele. Sem um amparo de Fabiano, ele ajoelha e chora pela tristeza de se despedir daquele companheiro que muitas vezes o ajudava nas situações para resolver alguns problemas, enfim, e que tocava a enfermaria ali de uma forma muito maestral, E então chega-se o dia do desencarne de Fabiano. A notícia se espalha pelo Rio de Janeiro. Todos querem ir ao convento só para se despedir desse irmão que se fez pequeno, que se fez um porteiro para se tornar grande no reino dos céus. O primeiro a entrar lá no velório é o governador, que o Zé contou a história aqui, o governador Gomes Freire de Andrade, que já ajoelha nos pés de Fabiano, já lava os pés dele de choro, de despedida, de agradecimento por ter amparado, por ter auxiliado ele naquele momento que ele precisava tanto. E assim entram todas as pessoas para se despedir daquele irmão ali na sociedade como um todo. Mas ao mesmo tempo em que os olhos do mundo se encerram para Fabiano, os olhos do Espírito, Fabiano de Cristo, liberto do invólucro da carne, desperta no plano espiritual. De longe ele vê a multidão, pessoas que o recebem de braços abertos, a distribuir sorrisos, aplausos, carinhos, afetos, acenos de mão, chamando, e ele começa a perceber que eram as pessoas que conviveram com ele e que tinham desencarnado antes.
eram velhinhos, né? Crianças, enfim, pessoas que eles tinham amparado de alguma forma, escravos que estavam ali para dar as boas-vindas ao Fabiano no plano espiritual. Fabiano anda um pouco, um dos que estavam ali, né, para participar ali da confraternização ali, da chegada de Fabiano, se adianta, pega o cajado que Fabiano costumava andar na mão ali, tira, e Fabiano percebe que ele já não precisa mais daquele cajado, né? E ele começa a andar, agradecendo, andando, e lá na frente, destacado da multidão, um grupo de espíritos diferenciados, e ali no meio se encontra a figura de Francisco de Assis. Fabiano chega até ele. E então Francisco de Assis vira-se para ele e diz: pois é, de retorno à casa paterna. Fabiano vai se ajoelhar. E Francisco de Assis fala para ele: não, eu vou te levar até aquele que aí sim você pode fazer o que você quiser, eu não. E leva, sai, para de ouvir aqueles aplausos, aquela conversa, e vão até um local onde visam uma luz, e ali, eis que Cristo aparecendo para Fabiano. Aí Fabiano não aguenta, né? Ajoelha, cabeça baixa. Cristo fala para ele: filho, recebes hoje a coroa da vida que meu Pai reserva aos eleitos do seu reino, por ter perseverado no bem até o fim. És bem-vindo ao reino do Pai. Podes agora escolher no mundo o mundo feliz que você tem direito, porque não nos esquecemos que ele foi criado num convento, né? Então ele acreditava no céu, naquela vida tranquila depois do túmulo, né? Naquela vida que não ia fazer nada de ociosidade, só tranquilidade. Fabiano pensa, né? Pondera naquela questão, e Cristo continua, né? Pode falar, meu amigo querido, meu irmão, onde quer estar a partir desse momento que te liberta do jugo compulsório da carne, da dificuldade aí da crosta da terra, né? E Fabiano, lembrando daquelas promessas do céu, daquela vida tranquila que tanto almejava na terra, mas ele se recorda das angústias que ele ouviu na terra. Ouvia nas suas recordações aquelas vozes marcadas pelas angústias, pelas revoltas, aquelas pessoas que se rendiam ante o anúncio da esperança, da caridade vivida. Quantos deles ainda existiriam na terra? Quantos de olhos fechados? Quantos desesperados? Recobrando forças. Fabiano, ainda de cabeça baixa, vira-se para Jesus e diz: Senhor, recordo-te do teu último dia conosco na terra, quando trouxeste a verdade do Pai. Da cruz, onde estavas entre a terra e o céu, derramaste o teu olhar amoroso sobre os homens que te flagelavam e que se obstinavam no mal. Rogaste então, mesmo assim, depois de todas essas situações, rogou ao Pai de misericórdia que os perdoasse, porque eles não sabiam o que fazem. Desde então, Senhor, aquelas tuas palavras me soaram como um convite permanente para a obra de regeneração daqueles que te perseguiram, daqueles que te feriam, mas que mesmo assim eles eram amados no seu coração. Queria libertá-los das prisões, da ignorância e das trevas, do mal, trazê-lo à luz do eterno bem. Por isso, Senhor, se me é possível escolher entre o mundo feliz e este doloroso vale de lágrimas, permite-me, Senhor,
ficar próximo daqueles que ainda não o conhecem, as bênçãos das lágrimas e do arrependimento. São esses os que sofrem sem saber, e por isso, Mestre, concedei-me auxiliá-los, para que eles também possam soerguer e se direcionar para a divina luz. Deixai-me, Senhor, como o porteiro da sua mansão aqui na terra. Jesus, muito feliz, satisfeito com que Fabiano tinha realmente entendido o que era o real objetivo da vida, do auxílio àquele que estava caído, mesmo depois de desencarnado, continuando com aquela vontade de trabalhar, Cristo agradece e concede a ele esse trabalho bendito. E até hoje, quem lê, quem estuda o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, vai entender que as casas Fabiano de Cristo são casas no meio do umbral, no meio das trevas, ali onde espíritos sofredores, espíritos que ali se enraizam no mal, que gostam ainda, que estão ainda naquele meio e precisa ser auxiliado, estão ali as casas transitórias de Fabiano para auxiliar e para resgatar todos aqueles irmãos que desencarnaram e ainda não conseguiram elevação suficiente para passar por aquela situação. Então, Fabiano até hoje trabalha em nome de todos esses irmãos que precisam muito das mãos do Cristo para se levantar. Muito obrigado a todos, que Jesus nos dê sempre muita paz, muita luz, para que a gente consiga a todo instante caminhar e continuar firme no propósito do bem. Esteja conosco, Mestre, e que assim seja.